Pai, em nome de Jesus, nós amamos o Teu Filho, amamos o fato de um dia o Senhor ter enviado, Deus, o Senhor ter olhado para nós e enviado o Seu Filho unigênito até então, para morrer em nosso lugar, em favor de nós, para que hoje pudéssemos estar aqui, ouvindo da Tua palavra, recebendo de Ti. Pai, que essa palavra de hoje possa ser ministrada, Deus, aos corações, e que esses corações, a começar do meu, possa, Deus, ser terra fértil, absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Queremos frutificar em cima dela. Pai, queremos ser bons mordomos daquilo que vamos receber. Deus, queremos multiplicar aquilo que vamos receber e que o Teu nome seja exaltado nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, eu queria começar dizendo que você é um ser único. Não existe outra pessoa igual a você. Amém? Não existe. Nunca existiu. E nunca vai existir. Tem doido para tudo, tem estudo para tudo, né, irmãos? Então eu dei uma fuçada na internet. E eu falei, quantas pessoas devem ter existido na face da terra até o dia de hoje, desde Adão? E tem um número, que não é meu, de 110 bilhões de pessoas, até o dia de hoje, desde Adão. Então, dentro dessas 110 bilhões, e dentro das possíveis mais 100 bilhões, que, sei lá, até Jesus voltar, ninguém vai ser como você. Isso não impressiona? Dá uma olhada ao redor, quanta gente bonita. Ninguém é como você. Mesmo os gêmeos não são iguais, não são. Podem ser parecidos, mas iguais eles não são. Mesmo os idênticos. Posto isso, não somos iguais e Deus nos fez. Eu queria que você meditasse em algo que eu vou dizer. Deus não erra. Não há falha em Deus, não há como Deus errar. Não tem como. Nós erramos, Deus não erra. Ele é infalível. E Ele fez você. Onde eu quero chegar com isso? Talvez você não tenha sido desejado, querido. Tem alguma coisa... Eu acho que é o teclado, irmãos, desculpa. Estava fazendo um barulhinho aqui, fiquei preocupado. Talvez você não tenha sido desejado. Eu sou o quarto filho, meus pais estão aqui, maravilhosos, lindos. Né? Eu sou o quarto filho. Eu tenho 44 anos. Há mais ou menos um ano atrás, eu vim a descobrir que eu não fui planejado, irmãos. Eu até então estava achando, nossa, meu pai tinha 3 filhos e ele queria um quarto filho, um homem, né? Aí um dia conversando com a minha mãe, ela falou, então, porque foi assim, não foi planejado, né? Deu um susto. Isso não tira o fato de eu ter sido maravilhosamente criado e ter recebido o maior amor, né? Não trocaria meus pais por ninguém. Então assim, mas eu não fui esperado. Talvez você não tenha sido desejado, talvez você tenha sido fruto de uma violência, de um estupro. Talvez você nem deveria estar aqui porque você é o fruto de um aborto mal sucedido. Não conheço a história de cada um. Agora, talvez os teus pais não te desejaram, mas alguém maior do que seus pais te desejou. E você não é um erro. Eu não sou um erro. Fale para você mesmo, eu não sou um erro. Deus me desejou. Sabe, existia uma música no passado, nos anos 90, que a gente cantava, minha vida é um projeto de Deus, uma coisa assim. A sua vida é um projeto de Deus. Você foi feito especificamente sob medida para algo, para um determinado propósito. Está claro? Deus
não erra e Deus não é pego de surpresa, queridos. Então eu não imagino Deus no céu, né? Aí de repente toca uma sirene, Deus, 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 nasceu o Rodrigo, o que a gente faz com ele agora? O que a gente vai fazer? Aí Deus, ai meu Deus do céu, na verdade ele fala, ai eu mesmo, né? Ai eu mesmo, o que nós vamos fazer com o Rodrigo? Peraí, deixa eu pegar nos catálogos aqui, em 2006, né? Aí em 2006 o pastor Marcelo vai ter uma igreja, a gente vai precisar de um tecladista, de um músico. Ah, então põe ele lá, né? Coitado do Rodrigo, vai entrar nessa igreja mesmo, não tem jeito. Vocês acham que Deus é pego de surpresa com o nosso nascimento? Não. Deus planeja todas as coisas, né? A palavra dele diz que, em Salmo 139, que todos os nossos dias já foram pré-determinados antes de qualquer um deles existir, né? E eu quero que você abra em Jeremias, capítulo 1, também um texto muito conhecido. Capítulo 1, versículo 4 e 5 versículos. É Jeremias, né? O livro de Jeremias. E ele está comentando, ele fala assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Ou seja, antes dele existir, ele já tinha sido destinado a ser um profeta do Senhor, né? Havia um propósito eterno, específico, fundamental e maravilhoso para a vida de Jeremias. Há um propósito específico, fundamental para essa terra, maravilhoso e eterno para a sua existência. Há um projeto, há um plano. Vai lá para frente para mim, Efésios 2:10. A gente não vai abrir muitas vezes a palavra, tá? Mas eu quero que você abra em Efésios 2, versículo 10. Aqui é Paulo falando à igreja de Éfeso, né? O que ele diz? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O Senhor prepara todas as coisas de antemão. Deus preparou tudo de antemão. O propósito que Deus tem na sua vida e na minha vida, Ele fez de antemão. Ele não está lá, mais uma vez, não está lá. E agora, amanhã, Luciana vai acordar. Qual o propósito que a gente faz, Pedro? Senhor, não sei. Vou pensar aqui, vou no Google procurar o que fazer com Luciana. Deus já tem todos os dias escritos de antemão, né? E isso é algo que para mim é maravilhoso, queridos. Eu não sei se para você. Sabe por quê? Porque se há um propósito de Deus, se há um plano de Deus para ser executado, e se você nasceu para fazer isso, e se Deus não erra, bom, espera aí, isso é maravilhoso. Deus não é como a gente. Nós fazemos umas gambiarras. Quem faz gambiarra aqui, irmão? Ninguém, né? Crente não faz gambiarra. Crente, a gente tem um capitão do bombeiro aqui, não pode fazer gambiarra. Crente faz processos alternativos não auditáveis, né? Mas a grande verdade é que a gambiarra ela faz parte da gente que a gente até apelida ela, né? Quem faz uma gambi aí, né? Então, normalmente eu não uso vídeo, mas eu queria pedir para eles colocarem umas fotos ali para a gente dar uma olhada, né? Não sei se você pode ver, mas alguém está querendo aquecer uma comida e usou um aquecedor com um garfo ali, ó, né? Pode passar. Esse aí é um moedor de carne, feito com furadeira, né, e um moedor manual. Pode passar. Aí uma chapa fritando uma linguicinha, né? Um ferro de passar roupa, irmão. Pode passar. Quer tomar um banho quente? Põe uma vela, né, numa ducha ali, ó. Vai esquentar a água,
Pode passar. Ó o suporte de televisão. Você pode ver que a televisão tem uma base, né? Eles penduraram com corda a televisão. Pode passar. Fone de ouvido com esponja, né, de tomar banho, irmãos, porque deve estar acabando. Ó, um X5, um BMW X5, com uma vassoura para limpar o vidro de trás. Está acabando. Olha o rádio do carro, toca CD, irmãos. Pendurado o rádio com aquelas fitas de fechar embalagem de papelão. E por fim, se você quiser tomar uma sopa e não tiver uma colher, você põe um garfo num copo e você toma uma sopa. Nós fazemos essas tranqueiras, irmão. Pode tirar. Obrigado, viu, irmãos? Ah, tinha mais um aí, uma batedeira com tesoura e furadeira também. Acabou? Acabou, né? Por que eu quis colocar isso, irmãos? Nós fazemos gambiarra, irmão. Deus não faz gambiarra. E se Deus não faz gambiarra, e Ele tem um propósito, e Ele fez você para cumprir esse propósito, eu quero te perguntar. Pergunta importante, hein? Eu quero te perguntar. Como você tem servido a Deus dentro do seu propósito? Naquilo que você é chamado, você tem sido aquela batedeira ou você tem sido uma gambiarra? Porque Deus não faz gambiarra, mas às vezes a gente mesmo se faz de gambiarra. Como que você tem servido naquilo que você foi chamado? Isso traz uma responsabilidade muito grande sobre nós, queridos. Sabe por quê? Porque Deus espera sobre nós. Quem faz plano, espera, deseja, tem expectativas. Se você contrata um segurança para tomar conta da sua casa ou da sua loja, você espera que ele funcione, principalmente na hora que precisa funcionar. Porque na hora que o ladrão entrar, ele estiver dormindo, ele não serve para nada. Vocês estão me acompanhando? Então, é muito importante que a gente funcione. E Deus tem um plano e Ele espera que esse plano seja cumprido. Por que Deus seria diferente da gente? Nas expectativas dos planos. Nós temos planos e esperamos porque Ele não deveria esperar. Por que nós atrapalhamos Deus? E aí você pode falar assim, heresia. Como o homem pode atrapalhar o Deus Todo-Poderoso, Soberano? E eu vou te responder isso com uma outra pergunta. Deus precisa de nós? Deus precisa de você? Deus precisa de mim ou Ele é todo-poderoso, todo-suficiente, todo-soberano? Uma pergunta boa, né? Deus precisava de Paulo? Do apóstolo Paulo? Já pensou nisso? Deus precisava de Paulo? Abre comigo Atos 9. Depois que Paulo teve um encontro na estrada de Damasco com o Senhor, todo mundo sabe a história, ele ficou cego por 3 dias e foi para a casa de Judas, se não me engano. E aí Ananias foi levantado pelo Senhor para ir lá orar, para que a visão fosse recoberta. E Ananias ficou com medo, porque Paulo era perseguidor dos cristãos. E aí Deus, para confortar o coração de Ananias, fala assim para Ananias. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este, Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus precisava de Paulo? Não. Deus precisa de você? Não. Deus precisa de mim? Não. Mas Deus escolheu usar um instrumento chamado Paulo. E Deus escolheu precisar de Paulo. E Deus escolhe precisar de mim e de você.
Agora imagina se Paulo tivesse feito gambiarra, irmãos. Se Paulo tivesse andado como uma gambiarra, provavelmente eu e você não estaríamos aqui. Nós dependíamos do sucesso, da excelência do ministério dele, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, lendo essa palavra. Então, queridos, há um peso e há uma responsabilidade muito grande, porque nós, assim como Paulo, e ele com certeza vai receber todo o galardão da obra que ele fez, assim como ele, nós não daremos conta somente da nossa vida e do que a gente fez. Fique claro isso, você não dará conta somente do que você fez, mas eu acho que principalmente daquilo que você não fez. Tem vidas que precisam de você, querida. Sem medo de errar. Todos nós, todos, tem algum familiar não convertido. Todos nós temos alguém que conhecemos muito próximo que está desviado. Há pessoas caminhando para o inferno. E Deus está esperando que você faça algo. Talvez não, Deus já está falando com alguns corações. Deus precisa de nós. Ele escolheu precisar de você. Mas Ele escolheu precisar da gente para o quê? Irmãos, para isso que eu estou falando. Sabe? Ele precisa de você para ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa para o filho e para a filha dele. Ele te precisa. Ele precisa de você para ser um bom ministro na casa de Deus. Ele precisa de mim para ser um bom pastor aqui. Ele precisa do pastor Marcelo, do pastor Silvio para ser bons pastores. Ele precisa de você, líder de GR, para ser um bom líder. Ele precisa. Sabe? Poucas vezes Deus vai falar conosco audivelmente. Pode ser que Ele fale. Mas são poucas as vezes que Ele vai falar. Ele não fala com você audivelmente toda semana. Se fala, amém, irmãos. Eu vou orar para que Ele fale comigo também. Eu já ouvi Deus uma vez na minha vida, eu nunca mais vou esquecer. Mas Ele não tem esse costume. Deus não vem abraçar-nos sempre. Você pode falar assim, eu já senti o abraço de Deus. Será? Deus não, infelizmente, né? Nós não temos essas experiências sempre, mas Deus colocou em nós, e aí entra nosso papel. O Deus que é o amor, Ele é amor. Ele decidiu expressar esse amor pelas vidas através da sua vida. Jesus, que é o príncipe da paz, escolheu fazer de nós pacificadores, longânimos. O Senhor, que é o dono do ouro e da prata, escolheu deixar a nosso cargo o sustento da sua obra e da sua casa nessa terra. O Senhor, que é o Salvador da humanidade, que pagou o alto preço naquela cruz, escolheu precisar de nós para que o mundo saiba disso. Te pergunto, você tem amado as vidas que Deus tem colocado na sua frente? Você tem sido longânimo, pacificador? Ou tem causado contenda, inimizade, fofoca? Irmãos, você tem sido fiel no seu dízimo e na sua oferta? Você tem sido fiel no ID, na grande comissão, como diz o pastor Luciano Subirá, não na grande sugestão? Há uma ordem, você tem sido, eu tenho sido fiel. Quando eu falo você, irmãos, eu estou falando para mim também, tá? Nós temos sido fiéis. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó. Deus escolheu
precisar de você. Agora diz assim para ele, ó, durma com um barulho desse. É responsabilidade demais, queridos. Mas se você está sentado aqui, é porque Deus confia. Se Deus te fez, é porque o plano dele não é frustrado. E Ele é quem te capacita. Ele precisa que nós sejamos a voz, a mão dele, os pés dele. Agora, mais uma vez, eu quero te fazer refletir. Pensa na sua vida, pensa no seu chamado, pensa nas promessas que você tem, pensa nos planos que você fez, pensa nos sonhos que Deus te deu. Deixa eu parar um pouco para você pensar em tudo isso que eu falei. Consegue pensar pelo menos um sonho que você tem, que você sabe que foi Deus que te deu? Que deu? Pensou? Agora pensa nesse sonho e pensa que você é Deus e que você faria uma pessoa para realizar esse sonho. Estamos supondo, tá, irmãos? Ninguém é Deus aqui. Pensa que tem um plano, que é esse que você está pensando, e você faria uma pessoa para realizar esse plano. Essa pessoa seria você? Dura essa pergunta, né? Você faria você para cumprir o plano que você tem sonho? Que você gostaria de completar? Talvez não, mas mais uma vez, quero te dizer, Deus não erra. Deus não faz gambiarra, queridos. E se Ele plantou um sonho no seu coração, ainda que você olhe para você e você fale assim, eu não dou conta, eu não sou a pessoa certa, não é do meu, eu não vou conseguir. O Senhor olha para você e fala assim, você é a pessoa que eu fiz para completar essa carreira, ou guardar a fé, acabar com tudo e ser feliz no final. Deus te fez para uma grande obra, e Ele não erra, isso eu quero que fique bem claro. Sabe, se Deus precisa de uma Ferrari, Ele não vai fazer um 147, irmãos, um Fiat 147, quem sabe qual é? Lembra, pai? Nosso Fiat 147, com o afogador, que ficava meia hora para ligar. Ele não vai fazer se ele precisa de uma Ferrari, ele não vai fazer um Fiat 147, nem um Fusca. Ele vai fazer uma Ferrari. Agora, tanto o Fusca quanto a Ferrari, se tiverem parados dentro de uma garagem, não serve para nada. Eu sei o que você deve estar pensando, e eu também prefiro ter uma Ferrari parada na garagem do que um Fusca, irmão. Né? Não sou louco ainda. Mas tanto um quanto o outro não servem para nada. Porque se o propósito é andar, se o propósito é servir de locomoção, os dois parados na garagem ou sendo usados como uma gambiarra, não estão cumprindo o propósito. E é mais triste assim, e é mais triste você ter, para aqueles que gostam de dirigir, é mais triste você ter um Fiat 147 parado na garagem, um Fusca parado na garagem, ou uma Ferrari parada na garagem. É mais frustrante você ser uma Ferrari e não estar agindo como uma Ferrari, queridos. Fala para o seu irmão, você é uma Ferrari. Tem alguém vestido de vermelho aí? Ó, o Beto, tá na... Né? Então, querido, se você é uma Ferrari e você não está andando como uma Ferrari, talvez esteja faltando algumas coisas para você. Se tem uma coisa que eu não conheço, é carro, irmãos. Tá aí o Du que conhece, né? Não sei se o... Eu não estou... A Marli e o Vitor não estão aí, né? Tem irmãos que conhecem bem de carro, mas eu não conheço. Mas assim, talvez falte um balanceamento, um alinhamento, uma troca de pastilha, uma troca da rebimboca da parafuseta, irmão. Não sei. Talvez falta recarregar a bateria. E talvez Deus esteja usando a minha vida e essa noite para dar um tranco em você. Quem já teve que dar tranco em carro para pegar? É vergonhoso, né, irmão? No meio da avenida, assim, para o carro e aí você sai do carro sozinho, a pessoa não ajuda. É horrível, irmãos. Mas quando dá o tranco, pega de novo. Então, talvez Deus esteja querendo, sabe, me usar aqui para dar um empurrão.
usar a palavra dele mesmo para nos dar um empurrão e que vê se a gente pega no tranco, irmãos. Momentos como esses, palavras como essas, servem para a gente acordar. Agora você pode dizer assim, eu tô bacana. Irmão, se tem alguém que gosta de cuidar de carro, é meu sogro. Eu não estou fazendo propaganda dos carros dele, não, mas sim. Irmão, é um brinco o carro. Né? Então talvez seu carro esteja assim. Meu carro está bacana, eu tô uma Ferrari já voando. Talvez esteja, mas eu quero dizer, sempre dá para melhorar. Né? Dá para colocar aquele para-choque de neon roxo. Né? Dá para colocar aquela manopla de caranguejinho, né, de siri. Dá para botar como é que chama? O volante de pelúcia, rosa, irmãos. Sempre dá para ver. Estou brincando, viu, irmão? Não faça isso não. Pelo amor de Deus, o Egon está olhando bravo para mim ali. Mas sempre dá para você melhorar. Nunca você está no 100%, querido. Acredite nisso. Então não se engane. Dá para melhorar. E outra coisa que eu quero te dizer. Não se engane também. Se você está sentado numa igreja que se chama Igreja Cristã Bíblica. Se você não conhece Jesus e é nosso visitante, assim, não me entendam errado o que eu vou falar, mas se você está aqui e você é cristão, eu espero firmemente que você não acredite em reencarnação, irmãos. Se você é cristão e você acredita em reencarnação, por favor, ao final da palavra, me procure, para a gente conversar. Onde eu quero chegar com isso? Você não tem outra vida, irmãos. Você não tem outra vida, você tem essa aqui. E vou dizer, sabe que é a ampulheta, aquela ampulheta que fica caindo na areinha? A sua ampulheta está rodando já. A areia já tá indo. E como diz o pastor Cláudio Duarte, a hora que a senha sua chegar, e que o visor lá mostrar lá, 3.720, você bateu o olho na sua senha. Já era. Não pode falar assim, passa na minha frente. Não dá. É você que vai. É você que vai. E esse dia está mais perto. E amanhã vai estar mais perto ainda. Né? Agora, o que será que vai acontecer nesse dia? Tudo bem, vem os anjos nos recolher, sei lá como acontece, irmãos. Fomos levados diante do Senhor. Aí, como a gente ouviu do pastor naquela viagem, eu sempre esqueço, é uma mente, criatividade, como? Uma imaginação santificada, irmão. Eu imagino a gente sentando numa sala, diante de Deus, aí ele está sentado do outro lado da mesa, aí você senta, né? E aí ele fala assim, tudo bom, filho? Aí você fala, tudo bem, Senhor, né? Aí ele fala assim para você, você não sabe quem acabou de sair daqui, dessa mesa? Billy Graham, acabou de sair por essa porta aqui. Ou, o apóstolo Paulo acabou de sair daqui. Mas diz aí, né? Eu conversei com ele e os talentos que eu dei, ele foi bacana naquilo que ele fez. Né? E você? E os talentos que eu te dei? E os talentos que eu te confiei? Você imagina isso? Talvez não tenha mesa, talvez não tenha esse cenário lúdico, mas com certeza terá essa pergunta, cadê os talentos que eu te dei? E aí eu coloquei algumas respostas, né? Senhor, sabe, eu guardei no cofre para quando eu tivesse mais tempo. Sabe como é que é a correria lá na terra, né, Deus? Né? Quando eu tivesse tempo, eu ia usar os meus talentos. Sabe o que é, Deus? É que eu não queria fazer nada relaxadamente, porque a tua palavra dizia, né? Maldito aquele que faz a obra relaxadamente. Então, como eu não ia fazer, então eu preferi não usar os meus talentos. Deus, eu deixei de lado os meus talentos, porque o meu chefe, se o senhor tivesse o chefe que eu tive, o senhor ia entender. O meu chefe não me dava sossego. Eu tinha que trabalhar de sábado, de domingo, não tinha o que fazer. Né? Então, assim, eu tinha que trabalhar o tempo todo, acabou não dando tempo.
Ah, Deus, na verdade, assim, o Senhor me deu uma esposa, me deu uns filhos, então eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar deles, eu tinha que dar o melhor carro, uma casa boa, um carro bom, uma faculdade boa, então eu tive que trabalhar, eu não tive muito tempo de gastar os meus talentos, porque, assim, a esposa que tu me deste, a mulher que tu me deste, me tomou o meu tempo, eu não tinha tempo. Ah, é outro, talento, Senhor. Talento? É uma nova série do Netflix? Essa eu não conheço, não. É tipo American Idol? Talentos? Eu não sabia, não. As outras séries eu já assisti bastante, né? Friends eu já assisti umas 45 vezes. Mas esse talento nunca ouvi falar, não. Ou então, Senhor, os meus talentos, olha, infelizmente eu não multipliquei. Mas eu sigo um monte de gente no Instagram e no Facebook. Gente talentosa. Multiplicaram bastante. Se eu quiser eu te passo aí. E são bem talentosos. Eu sei que talento, na Bíblia, eu vou falar, né? O talento bíblico é uma moeda, queridos. Mas o talento humano é baseado nessa moeda. Então eu não estou falando nenhuma besteira aqui, né? Sabe o que Deus vai falar? Se você vier com umas conversinhas dessas. Servo mau e inútil. Ele deve olhar para um anjo. Gabriel, pega o 3.257. Brincadeira, porque Deus não fala dessa forma, né? Mas ele vai falar assim, leva ele para aquele lugar onde há choro e ranger de dente. Triste no coração, talvez, não sei. Mas cumprindo uma justiça da qual ele mesmo é o escritor. E você pode estar achando que, nossa, que é isso, pastor? Bíblico, Mateus 25 diz isso. Aquele servo inútil que não multiplicou os talentos, foi lançado num lugar onde há choros e ranger de dente. Ah, pastor, mas eu não tenho talento. Se você falar que você não tem talento, um talento você tem, irmão, de mentir. Porque todos nós temos um talento. Talento não é cantar, talento não é tocar instrumento, não é dançar, não é saber pregar. Talvez você tenha talento para prestar atenção nas vidas. E ver, por exemplo, que o Nelson hoje não... É uma suposição não, é um exemplo. Que o Nelson hoje não está legal. Por toda vez eu olho, o Nelson está sorrindo. Hoje ele não está sorrindo. Talvez esse seja o seu talento. E você prefere... ele está com o problema dele, eu tenho os meus e aí está tudo certo. Sabe, você pode ter o talento de consolar, de servir. Irmão, essa igreja é grande. Você pode ter um talento de varrer esse lugar. Você pode ter o talento de pagar um café para um irmão e perguntar como ele está. Se o pastor está precisando de ajuda, e a gente sempre está precisando de ajuda. Né? Temos o louvor aqui, esses cabos. Eu vou contar um segredo para vocês. Esses cabos aqui, essa bagunça, eu olho para isso, me dá um nervoso, irmãos. Né? A gente está sempre precisando de ajuda, né, Nelson? Nelson sabe disso. A gente está sempre precisando de ajuda. Então, talento não é só aquilo que a gente acha que é talento. Precisa ter talento para abrir a casa de vocês para um GR. Ah, mas precisa de talento? Precisa, irmão. Precisa dar um talento depois que os convidados vão embora. É ou não é? Quem abre a casa, fica bolo no chão, esmagado. Precisa de talento, mas vale a pena. Vale a pena. Quantos talentos Deus te deu? Não vale dizer que você não tem talento, querido. Você tem. Quais são os teus dons? Tem algum donzinho aí engavetado? Um dom que Deus te deu lá quando você tinha 13 anos. Um sonho, uma facilidade que Deus te deu de aprender uma língua, um instrumento. Uma facilidade de se comunicar. Tem algum talento seu que está aí engavetado? Tem algum talento que você está usando como gambiarra, queridos? Irmãos do louvor,
Se você vier aqui para tocar sem tirar a música, sem ensaiar, isso devia ser falado na reunião de louvor, né? Você está fazendo gambiarra, irmão. Você está olhando e falando assim, a Marina nem sabe esse solo, ela nem vai ouvir. O que eu fizer aqui vai estar bom. O fulano, meu discípulo, não merece que eu ligue, não. Ele não vai no discipulado, então assim, eu vou deixar mais essa semana, aí eu descanso. Irmãos, nós temos dons enterrados e engavetados. Será que todos os dons que você tem estão sendo usados? Mais uma vez, quero que você pense. Todos os dons, talentos que você sabe que você tem usado? E talvez, e eu acho inclusive, que você pode estar ouvindo uma voz dizendo assim, mas nessa igreja são sempre as mesmas pessoas que trabalham. E eu vou te dizer alguma coisa. Às vezes as mesmas pessoas se prontificam a trabalhar. Vou falar disso porque ele não está aqui. O Andrei é o exemplo, né? Tudo é o Andrei, tudo é o Andrei, tudo é o Andrei. Mas é o Andrei que se prontifica a ficar na mesa, é o Andrei que se prontifica a filmar, é o Andrei que se prontifica a fechar a igreja, é o Andrei que se prontifica a dar aula, é o Andrei que se prontifica a tocar guitarra. É ele que se prontifica, não somos nós que chegamos. Então, irmãos, vai uma dica. Se prontifique. Nós estamos precisando. Você sabe cantar? Se prontifique. Você sabe tocar? Se prontifique. Talvez você não vá tocar aqui no domingo, mas tem GR que está precisando de gente para tocar violão. Tem GR que está precisando de gente para fazer o louvor. Se prontifique, queridos. Deus ama os voluntários. Deus escolheu precisar dos voluntários. E é uma bênção quando a gente se prontifica. Né, Ivan? É uma bênção ver o Ivan tocando bateria, o Ivan na mesa. Ele se prontificou. Pastor, estou aí. Se precisar... Eu falei, eu preciso, irmãos. Pastor, me usa. Uso. Pastor Marcelo, uso. Então, se você tem um talento aqui, vai uma palavra pastoral, queridos. Se prontifique a fazer. Deixa Deus usar a sua vida. E para acabar, para a gente encerrar, eu quero usar um texto que eu gosto muito, que eu já preguei, mas que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. É um texto que está lá, na verdade, é a história de Esther, querido. Esther, para quem não conhece, era uma judia que vivia no cativeiro, já na época do Império Persa, né? E conta a história que... Eu vou resumir muito bem a história, tá? Que o rei da Pérsia teve um problema lá com a esposa dele, com a rainha, e decidiu fazer um concurso para escolher a próxima rainha. Essa moça, Esther, ela era criada por um primo, meio que tio, né? E ele sugeriu dela participar disso. Resumindo, ela participou e ela foi escolhida, né, como a nova rainha nesse concurso. Nessa mesma época, o rei levantou ali no reinado um primeiro-ministro, vamos dizer assim, um príncipe que ficava acima de todos, que se chamava Amã. E todo mundo tinha que se dobrar quando esse Amã passava. Mas o tio da Esther, que se chamava Mordecai, não se dobrava diante desse Amã. E o Amã ficou bravo. Falou, quem é esse, né, que não se dobra? E armou uma cilada para matar Amã. Mas como ele sabia que Amã era judeu e que o povo judeu não se dobrava... O que foi? Falei errado? Para matar Mordecai. O que eu falei? Amã? Não, Amã tinha um plano para matar Mordecai. Mas não só Mordecai, mas todo o povo judeu.
E isso chegou aos ouvidos de Mordecai e ele ficou desesperado. Porque em um ano todos os judeus, todo o povo judeu ia ser extinto, ia ser exterminado. E Esther, que era sobrinha dele, que era prima dele, estava casada com o rei. Então, resumindo, ele tem uma conversa com o eunuco e pede para que falem para ela conversar com o rei, para que intercedesse ao rei em favor do povo judeu. E abre comigo em Esther, capítulo 4. É o último texto. Esther, capítulo 4. Todo mundo achou? Está antes de Jó, querido. Que está antes de Salmos. Eu vou ler, tá bom? Então, lembra que Mordecai pediu para o eunuco pedir a Esther para interceder pelo povo. E aí no versículo 10, ela responde: Então respondeu Esther a Ataque. Ataque é o eunuco. E mandou dizer a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Esther demonstrou receio e medo, queridos. Sabe? Ela era rainha. Mas ela conhecia o rei, ela conhecia as leis, e ela ficou com medo. E ela mandou falar para Mordecai que assim, se eu for eu vou morrer. Mas acontece que no final da história ela foi. Ela decide ir. Ela faz um plano, ela entra na presença do rei, o rei estende seu cetro de justiça, né, para ela, ela põe a mão e ela recebe o favor do rei e ela consegue desmascarar Amã, e o fim da história é tremendo. Amã morre na forca que ele tinha preparado para Mordecai, e, enfim, deu tudo certo, um grande final feliz. E eu te pergunto, o que fez Esther, que estava com medo, que não se achava digna, que não achava possível entrar diante do rei, o que fez ela tomar essa decisão? E eu vou ler para vocês, está em Esther também, 4, do versículo 11 a 16. Vou ler agora, o 11 a gente já leu, mas vou ler de novo. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther, ou seja, isso chegou aos ouvidos de Mordecai. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Mordecai está mandando falar para ela assim: você vai morrer também. Não pense que você é rainha, você vai escapar. Versículo 14, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Mais uma vez, o que ele está falando? Se você não fizer o que você tem que fazer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Você é a Ferrari, mas talvez ele levante um Mustang.
um Porsche. E o que é mais lindo, olha a última frase do versículo 14. E quem sabe se para conjuntura como esta, quem sabe que se não foi para uma hora como essa, para um momento como esse, que você foi feita rainha. Quem sabe, Esther, você não é bela, a mais bela do reino, por um propósito eterno, querida. Quem sabe Deus não te fez a mais formosa desse reino, para que você pudesse ser rainha e livrar o povo. Toda vez eu choro, irmãos. Então disse Esther, que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso, irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Eu vou, se eu tiver que morrer nessa empreitada, eu vou morrer, mas eu vou. Queridos, ela foi confrontada na mesmice da vida dela. Era uma mesmice muito boa. Ela era rainha. Ela tinha o favor do rei. Ela vivia nos castelos. Não havia lugar melhor para esse estado que o dela. Mas Mordecai foi um homem de Deus, que confrontou aquela mulher. E ela foi uma mulher de Deus, que quando confrontada, falou assim: opa, peraí, está tudo errado. Eu sou uma Ferrari. Eu não sou uma gambiarra, eu nasci para esse momento. Eu nasci para isso, eu fui chamado para libertar o meu povo. Deus me colocou, me deu beleza para estar diante do rei, por causa disso. E quer saber mais? Eu vou. E se tiver que morrer por causa disso, eu vou morrer. Feche teus olhos, querido. Meu irmão, minha irmã, não deixe o diabo falar na sua vida que você não tem talento, que o seu tempo já passou, que você não tem mais aquele vigor que você tinha. Não deixa as mentiras e a mesmice do dia a dia sufocar os planos que Deus tem para você. Não deixe que a preguiça, a procrastinação, aquela sensação de amanhã eu vou fazer, o ano que vem eu vou entrar no louvor, o ano que vem eu vou falar com o pastor. Não deixe que essas coisas sufoquem, porque o ano que vem pode ser tarde. A senha está rodando, queridos. Eu sei que Deus está falando com algumas vidas, com alguns corações. Não basta você tocar bem um instrumento, não basta você cantar bem. Não basta. Você tem que ser homem de Deus, mulher de Deus. Senão você vai morrer com uma Ferrari na tua garagem. Não adianta se você ter o dom de falar. Não adianta você ser carismático e levar isso para o cemitério. Um pastor diz uma vez que o cemitério é o lugar mais rico dessa terra, porque ali estão enterrados todos e muitos talentos que nunca foram descobertos. Eu creio naquilo que te falei. Eu creio que um dia talvez a gente tenha tristes surpresas diante do Senhor. Porque eu creio que naquele dia, esse livro que está escrito em Salmo 139 será aberto na nossa frente. Todos os seus dias estavam escritos e determinados, Fabiano. Olha aqui o que eu tinha planejado para 2019. Olha aqui o que você fez. Olha aqui o que eu tinha planejado para 2020. Olha aqui o que você fez.
Corre, querido. Corre a carreira. Corre a carreira. Eu tenho certeza, sem medo de errar, entre nós há muitos talentos. Muitos talentos. Há pastores. Há discipuladores que não discipulam. Há cantores que não cantam. Há corações bondosos que não expressam a bondade. Entre nós, com certeza, há pessoas que estão agindo como se fosse um Fiat 147, sendo uma Ferrari. Quem sabe não foi para um momento como esse que você foi criado. Quem sabe não foi para uma igreja como essa que você foi levantado. E você está aí, sem tomar uma atitude. Quem sabe se foi para um ano como esse que Deus te trouxe. Quem sabe não foi para um ano como esse que Deus te fez para abrir sua casa para um GR, para se voluntariar, para ser um líder de um GR, para se voluntariar a fazer parte da equipe de missões urbanas, a se voluntariar para fazer parte da equipe de ação social, e entregar cestas básicas e correr atrás de fazer o bem, de pregar a palavra, de se voluntariar para fazer parte da capelania e visitar nos hospitais aqueles que estão enfermos, ou mesmo os nossos irmãos da igreja enfermos. Se recuse, queridos. Se recuse a não ser usado da maneira que o Senhor planejou que você fosse ser. Deus faz planos e Ele tem expectativas a seu respeito. As expectativas dele estão naquele livro que vai ser aberto. As expectativas vão estar escritas naquele livro.